ou seja, esses dois métodos têm uma correlação muito forte entre si. Então, não preciso aplicar os dois, né? Então, pensando sempre na análise crítica, né? Eu não preciso aplicar os dois. Por quê? Porque eu, conhecendo como este aqui se relaciona com este, eu posso escolher um deles e aplicar. Então, eu continuo trabalhando com o método do professor Faisal nesse contexto, tá? Mas são métodos, então, que funcionam da mesma maneira. Bom, já chegando no nosso item 3, linha de pesquisa, então, critério de ruptura, nós vamos trabalhar agora com o conceito da rigidez de Decour. E aqui, vejam que eu estou agora voltando à nomenclatura Q para carga, que ela é correlacionada então com o P0 adotado pelo professor Faisal, e aqui S para o recalque, correlacionado com Y0 do professor Faisal. Esses aqui são os pontos então da prova de carga, e vamos entender um pouquinho o que seria esse critério de rigidez de Decour, porque agora ligando esses dois métodos, a gente vai chegar no método conjugado. Muito bom. Então, basicamente, se eu tenho a curva carga-recalque, tá? Eu posso identificar dentro de cada ponto dessa curva o que a gente chama, então, eu prefiro chamar de rigidez tangente à curva. Tá? Em alguns trabalhos, alguns autores têm chamado de rigidez variacional. Eu não adoto muito esse termo, porque do ponto de vista matemático, cálculo variacional ele indica, na verdade, pesquisa de máximos e mínimos de funções, então eu não entendo um nome como sendo algo interessante, eu prefiro chamar de tangente, rigidez tangente aqui. E aí, nesse caso, olha lá, um critério de ruptura que emprega esse tipo de conceito é o Fuller-Roy. Então ele é tratado lá na tese também, quem quiser dar uma olhadinha lá depois eu deixo a indicação. E esse critério, ele estabelece então um valor fixo de 7 kN por milímetro como sendo aquele que deflagraria a ruptura, ou seja, é um critério também de ruptura convencional, né? O que se procura em geral, né, quando a gente pega o método de Van der Waals ou de Shin? O que se procura é que essa rigidez em tangente, então, portanto, tenda a zero. Né? Então, quando a gente tem esse valor, encontra-se a carga de ruptura. Isso, então, é o critério que se usa para o Van der Waals, então, na equação hiperbólica, ou exponencial dele, ele pega, então, a assíntota da equação para isso. E, da mesma maneira, então, está aqui né, a equação. Vejam bem que eu represento a equação em S, né? Porque S, então, é a variável que a gente busca e Q é a variável que a gente dá como entrada para o ensaio. Portanto, essa, do ponto de vista da análise de regressão linear, é a forma mais adequada, embora mais complexa, de se analisar o processo. Porque quando você obtém um resultado de ensaio, você vai comparar com o resultado, então, da curva matemática e vai calcular a diferença entre eles. E a diferença é justamente no valor de recalque medido. Quando a gente aplica a fórmula da forma original, como é apresentada pelo autor, né, pelo Van der Waals, eu estou medindo, na verdade, uma variação em P, que não é conceitualmente adequada. Então, eu prefiro trabalhar com a forma conceitual. Tá? E aí, também o critério de Shin, em que ele usa a assíntota, não é? Para definir esse valor aqui de rigidez tangente igual a zero, ele usa a assíntota dessa equação hiperbólica, e, portanto, é o inverso da inclinação aqui que ele acha nessa forma linear de linearização da hipérbole. Tá? Muito bem, então temos aí comparações e a gente já começa a entender o que significam de fato esses critérios. Então, o Decour, ele quando apresenta o critério de rigidez, ele faz uma proposta que é diferente, tá? E muito inteligente. Em vez de pegar a rigidez tangente, na verdade o que ele está pegando é, em cada ponto de ensaio, qual é a inclinação, ou seja, a rigidez, que eu chamo de secante, a curva, tá? Pegando toda a variação ΔQ e ΔS desde a origem do diagrama. É isso que é o significado da rigidez de Decour, ok? E aí, fazendo isso para cada ponto, né, ΔQ sobre ΔS em cada ponto, ele tem um valor de rigidez, que eu chamo de secante. E é justamente esse valor de rigidez secante que, ao longo de cada ponto de ensaio, ele pretende igualar a zero para definir o seu critério de ruptura. Olha, inicialmente, então, do ponto de vista de ajuste da curva, como a gente já demonstrou pelo menos para as provas de carga em estaca raiz, não foi o melhor ajuste. Mas a forma de análise que a gente vai entrar agora, ela já pega a definição de ruptura propriamente dita, e esse é um ponto que eu quero discutir com vocês,
que ao longo do tempo a gente vai evoluindo no processo, então a gente não pode ficar estagnado achando que o Van der Waals vai resolver todos os problemas, né? Fomos investigando e a gente foi descobrindo coisas mais interessantes. Então está aqui a equação, né, que o Decor coloca, o valor então de rigidez, que é a relação entre os coeficientes da regressão linear que estão dados aqui, são diretamente relacionados com os valores de Shin. Isso também foi demonstrado por Felenius, né? Aqui eu estou usando a referência do Redbook de 2006, mas ele edita uma nova versão todo ano, então vocês vão conseguir a versão mais atualizada, e lá vocês veem que ele faz essa relação com o método de Shin lá e demonstra isso também, tá? Então, os valores de ruptura, eles são basicamente os mesmos para os dois métodos, né? O de Shin e o da rigidez. E depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Então está aqui, ó, a forma de relação entre os valores, né, da regressão linear de Decor, proposta por Decor, e os valores propostos por Shin. Tá? Bom, aqui já vou fazer uma comparação com o valor de prova de carga mesmo, né? Então agora vamos começar a sair da teoria e começar a dar um pouquinho de prática para a coisa. Então aqui eu estou representando o que seria um ajuste por Shin, para a gente entender o que é a diferença entre eu aplicar Shin e eu aplicar o método da rigidez de Decor. Ora, quando a gente faz esse ajuste aqui, então, eu acho, né, pelos últimos 4 pontos, isso aqui é um outro ponto importante, né, Felenius, ele recomenda sempre a aplicação no final da curva, e eu já vou discutir por quê. Então, aqui a gente acha uma equação, um R ao quadrado, então, para esses 4 últimos pontos, né, que não foi a premissa que eu adotei na dissertação de mestrado, lá usei todos os pontos, a gente vai discutir depois por quê. E eu empreguei, né, num trabalho mais recente, uma forma de análise que leva em conta o intervalo de confiança que a regressão linear me permite aqui, levando em conta, então, os 2 graus de liberdade, que são os valores que nós estamos estimando a partir da regressão linear. Tá? E aqui faço uma comparação também com todos os pontos. Vocês veem que cai um pouquinho o valor de R ao quadrado aqui quando a gente pega todos os pontos. Nós vamos discutir um pouco isso aí também. Bom, basicamente, então, a definição do intervalo de confiança, né, ele leva em conta a gente fazer uma análise de erros, né, com a estatística T-Student. Está aqui as equações, isso daí está desenvolvido num trabalho, né, em 2015. Em 2016, estão aí os trabalhos em que nós desenvolvemos um pouco essa ideia do intervalo de confiança para diversos critérios de ruptura. E o que acontece é que qual é a diferença de aplicar para todos os pontos e para os 4 últimos pontos? Né? Os valores são relativamente próximos, e eu vou mostrar aqui o que acontece ampliando essa região inicial do gráfico, e aí depois eu já vou comparar isso com o critério de rigidez. O que acontece nessa ampliação? Olha lá, nós temos aqui, veja lá, os pontos iniciais de ensaio, eles são um pouquinho irregulares, né? Mas quando a gente joga isso num ajuste linear, pelo critério de Shin, olha lá, isso aqui tem uma pequena variação, né? Então, olhando assim, é muito pequenininho, por isso praticamente os resultados são muito próximos, né, entre um e outro, tá? Agora, quando eu aplico o critério de rigidez, e aí vale muito a pena ver o trabalho da Bárbara Mello, um trabalho fantástico, em que ela realmente pegou toda a forma de aplicação do método da rigidez original que o Decor faz, né? Então vale muito a pena ler o trabalho dela. E com isso, ele então vai definir o valor de ruptura de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, que para essa mesma estaca que nós estamos usando aqui, que é do Paulo Albuquerque, né, meu grande amigo lá na Unicamp, a gente tem uma forma de enxergar esses pontos pelo gráfico de rigidez muito diferente. Olha lá o que ele faz. Ele amplia muito, né, os valores iniciais, ou seja, aquela variabilidade que no método de Shin a gente enxerga muito pequenininha, aqui ele mostra muito grande. E lá no finalzinho do ensaio, ó, fica um pouco mais reduzida, né? Então nós vamos comparar isso, está aqui os trabalhos de referência, né, para quem quiser, pelo QR Code. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora, ampliando um pouco o que seria a ideia, né, de aplicar rigidez. Está aqui se eu aplicar por todos os pontos, né, os coeficientes dessa regressão. Então, não é uma regressão muito boa. Vejam por que lá na dissertação de mestrado a gente não conseguiu resultados bons para ela, né? Mas veja lá.
E a definição de ruptura dessa maneira, 687,4 kN, que se eu comparar com a de Shin, 675,9, está muito próxima ali uma da outra, né? Mas vamos lá, não vou usar nenhuma delas e agora nós vamos enxergar como é que o Decour faz essa análise. Ora, para isso nós vamos ter que enxergar os últimos pontos do ensaio, que é a recomendação também de Felenius. Então vamos ampliar essa região aqui, ó. Ampliando essa região, nós vemos então os últimos pontos de ensaio estão aqui, ó, ok? Traçando uma reta por estes pontos, então os 4 últimos pontos, a gente tem que ir diretamente, a intersecção dessa reta de ajuste aqui com o eixo das cargas, dá diretamente o valor de carga de ruptura. Então eu não preciso praticamente fazer conta, né? Isso é uma das praticidades do método de rigidez, uma grande sacada que o Decour teve. Então está aqui, ó, valor de 761,2 kN pelos últimos 4 pontos, tá? Essa seria a definição da rigidez. E comparando com os últimos 4 pontos de Shin, 761,9, olha a proximidade que isso tem, tá? Pegando só os últimos 4 pontos. Então, para mostrar um pouquinho dessa comparação e mostrar também o que significa a gente aplicar esse critério de rigidez do Decour, ok? Avançando um pouquinho ali, olha lá, como é que ele escolhe, se eu vou usar os últimos 4 pontos, se eu vou usar esse ponto aqui também. Então ele tem todo um processo de definição, né, de ajuste com base na própria curva carga-recalque, que lá na dissertação da Bárbara, ela discorre muito bem sobre eles. Tá? E aqui em 2016 eu faço também algumas discussões a respeito e sugiro lá fazer uma forma um pouquinho diferente, né, que é uma forma mais estatística, a partir da análise estatística pelo TED Student, né, a estatística TED Student, para definir esses pontos aqui de ensaio a partir do valor de R, de correlação dos pontos, tá? Para ele dar a melhor linearização aqui no finalzinho, ok? Mas enfim, são detalhes lá que vale a pena vocês olharem. Então, no outro trabalho em 2014, aí fiz a releitura do trabalho de Felenius de 1980, para que a gente pudesse então identificar como é que essa aplicação se daria já olhando para algumas das propostas que o Felenius, na verdade, tinha e que não são muito destacadas dentro do seu trabalho de 1980, e eu busquei, então, fazer uma releitura disso e destacar alguns pontos lá. Tá? Então, primeiramente, se eu usar ao longo da prova de carga, então o Felenius diz isso, olha, uma das principais funções do critério de ruptura é que você pode, ao longo do ensaio, ir avaliando o que está acontecendo e identificar qual é a tendência de ruptura para estaque. Então, enquanto eu não chegar em uma tendência de ruptura clara, eu ainda tenho que avançar o ensaio. Essa é uma das primeiras considerações que o Felenius faz. Então, vamos dizer que eu tenha chegado até esse último ponto, consegui aqui fazer um alinhamento, achei uma carga de ruptura, aplicando lá o critério de rigidez, mas aí eu faço mais um ponto de ensaio. Com esse novo ponto de ensaio, se eu pegasse os 3 últimos pontos, por exemplo, apenas buscando melhor regressão linear, eu teria um valor agora um pouquinho menor. E esses valores vão variando conforme eu aumento para o próximo ponto de prova de carga, né? Eles vão se deslocando. Então, uma das questões que o Felenius aponta como importante para um critério de ruptura, já em 1980, é a previsibilidade dele. E nós já estamos no item 3.4 da nossa apresentação. Vejam então que Felenius, o que ele está colocando aqui? Olha, essa previsibilidade, tá? Ela é muito interessante, porque ela permite então que ao longo do processo eu já vá identificando até que carga eu tenho que levar o meu ensaio. Né? E também vai acompanhando, obviamente, o comportamento da fundação durante o ensaio, para verificar eventuais, né, discrepâncias, etc. Bom, esse conceito de previsibilidade ele é bem interessante, porque se eu alcançar um determinado nível de rigidez, que na minha experiência está da ordem de 100 kN por milímetro, eu já estou muito perto da ruptura. Né? Então, para o tamanho das estacas que nós costumamos utilizar comumente para as edificações correntes, esse valor de 100 kN por milímetro já está praticamente chegando no valor de ruptura. Já é perto o suficiente de zero, né, vamos dizer assim, para eu enxergar para onde tende a ruptura. E aí, esse conceito de previsibilidade, eu trabalhei também nesse artigo, que é relacionando cada uma dos valores de carga que eu tenho com o resultado, né, de ruptura, aplicando o método ponto a ponto de ensaio. Tá? Então, olha aqui, a gente fez uma tentativa de como
trazer essa ideia de previsibilidade que o método de rigidez já tem incorporado para outros critérios, né? Por exemplo, está aqui, ó. Então, enquanto a gente está desenvolvendo, aqui tem duas curvas, né, que são as minhas formas diferenciadas, aqui é o original do Shin, e aqui é a minha forma que eu prefiro apresentar a equação de Shin, né? Mas, enfim, então, quando eu tenho esses pontos aqui, olha, eu posso já tentar buscar um alinhamento nesse diagrama para que eu encontre o valor de ruptura, né? Quando a carga for igual à carga de ruptura, então está aqui, ó, tentando fazer esse alinhamento, tentando fazer essa previsibilidade, eu teria aqui, né, da ordem de 860 kN, mas aí a variação que foi acontecendo ao longo do ensaio, né, ela deu, na verdade, nesse exemplo que foi usado aqui, 684 kN, ou seja, no finalzinho ela ainda modificou um pouco esse alinhamento. Então, assim, formas que a gente pode usar, entender, interpretar e formas de tentar entender a curva carga-recalque, inclusive durante o próprio ensaio, né? Então, é um pouco isso que eu estou querendo demonstrar aqui, mas que o critério de rigidez já traz praticamente embutido dentro dele, sem precisar dessas análises adicionais, tá? E aqui em 2012 eu já tinha feito uma outra comparação interessante, usando esse mesmo conceito, né, dessa relação entre a carga que eu estou aplicando e a carga de ruptura que o critério tem. Então eu normalizei aqui e achei, dividindo pelos recalques, a rigidez, né, que se teria, em função também desse valor que agora aqui no eixo horizontal, em vez de adotar, né, o que Decour propõe, que é a carga, eu fiz a carga normalizada pela sua ruptura. Então olha lá, por que Shin dá realmente um valor muito próximo? Porque são duas hipérboles, né? Tanto o critério da rigidez quanto o de Shin, eles são a mesma hipérbole, na verdade, e aqui está demonstrado por meio dessa reta aqui, ó. E quando eu faço essa análise comparando Van der Wien, olha lá o que eu encontro. Eu encontro uma curva um pouquinho diferente. O que é que significa isso? Se eu trabalhar com essa ruptura aqui, essa carga, na verdade, de ruptura, ou seja, né, os pontos de carregamento normalizados pela carga de ruptura, e comparar, né, como é que as estacas se comportam, eu devo ter geralmente alguma coisa entre essas duas curvas aqui, ou seja, entre uma curva hiperbólica e entre uma curva exponencial. Está aqui uma forma de análise, então, discutida nesse trabalho aqui de 2012, para quem tiver curiosidade de ver também. Bom, vamos lá. Finalizando, então, um pouquinho essa parte, já estamos aí um tempo um pouco exagerado de apresentação. Vamos pegar, então, um trabalho no item 3.5 de Decour 2008, onde ele faz a proposta de aplicação do método da rigidez, do critério de rigidez, para a separação de atrito lateral e ponta, né? Então, ele basicamente define o que seria uma reta aqui, que daria o domínio de atrito, e uma outra região, né, que a partir dali seria o domínio de ponta. E aí ele associa, né, uma equação, nesse caso aqui para a ponta, uma equação logarítmica, e aqui no caso para o atrito lateral, uma equação linear. Tá? Então em 2008 ele faz essa proposição, isso também já está lá, na dissertação da Bárbara, ela está já discorrendo bastante sobre isso, e Decour propõe, então, usar aquele critério do Terzaghi, o 0,1D, né, 10% do diâmetro, como sendo o valor que define essa ruptura convencional para o caso da rigidez. Bom, vale a pena ver, então, o trabalho da Bárbara para isso, né? E aí, nesse trabalho aqui, eu também faço uma proposta de como obter esse valor aqui a partir de uma equação, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá depois. E nesse mesmo evento em que Decour apresenta isso, o professor Faisal apresenta uma análise comparando matematicamente esse critério da rigidez com os critérios do método de transferência de carga. E aí a gente ganha uma nova dimensão, né? Essa dimensão é interessante a gente comparar aqui. Então, pegando a rigidez em função da carga, que é a forma de aplicação do método da rigidez, eu desenvolvi a partir desses dois trabalhos aqui uma proposta matemática que eu chamei de método conjugado. Então, o que é o método conjugado? Na verdade, ele é aplicar juntamente o método da rigidez e o método das duas retas modificadas do professor Faisal. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece. Chegando lá, o primeiro trecho, então, que a gente chama de 0,2, quando a gente vai analisar, então, essa reta partindo da origem, jogando isso num diagrama de rigidez, ele tende a ser, então, uma horizontal, ou seja, valores horizontais, aqui, uma reta horizontal.
Olha lá o que nós estamos representando aqui. Esses são os pontos de ensaio, que não necessariamente vão estar exatamente alinhados, porque eles têm muita variabilidade logo no começo do ensaio, né? Mas a inclinação dessa reta partindo da origem, ela está aqui, ó, valor A2. Então, até o ponto 2, né, nós devemos identificar um certo patamar. Então, as provas de carga que têm esse tipo de comportamento, inicialmente no gráfico de rigidez, elas devem ter essa forma de análise aqui. Quando a gente vai para o trecho 2, 3, né, aí a gente tem uma outra inclinação aqui, um valor B2. Quando a gente joga essa reta que não passa pela origem no diagrama de rigidez, ele vira uma hipérbole. Tá? Então está aqui dado, olha, essa curva hiperbólica, os fatores que a gente obteria aqui, eles aparecem aqui. Então, se eu tiver o ajustamento dessa curva, eu consigo enxergar os pontos no diagrama de rigidez que correspondem a esse trecho 2, 3. E aí a grande vantagem, na verdade, é o seguinte, a curva de rigidez, ela amplifica, né, as diferenças aqui nesse começo da curva. Portanto, eu consigo definir esses pontos com um pouco mais de facilidade do que se eu estivesse enxergando eles apenas na curva carga-recalque. Portanto, está aqui um dos benefícios que eu chamo a atenção no método conjugado, de eu analisar pelo método de rigidez também. Na sequência, então, o trecho 3, 4, curvo, tá? Ele vai resultar dentro de um diagrama de rigidez com uma equação um pouquinho mais complexa, tá ela aqui, ó, ok? Mas que eu consigo também identificar ajustando esse tipo de equação e comparando com os pontos de rigidez que eu tenho, né, dos outros trechos, eu consigo enxergar com um pouquinho mais de nitidez onde é que estaria a definição do ponto 3 aqui. E avançando então no trecho 4, 5, a gente teria uma equação também parabólica, já que é uma reta que não passa pela origem, tá? Desculpa, é uma equação hiperbólica, e está aqui, né? Ou seja, a hora que eu comparo essa curva ajustada com essa aqui, eu consigo a definição do ponto 4 de uma maneira bem nítida, o que aqui às vezes a gente também não consegue olhando direto na forma da curva carga-recalque diretamente ali. Horas. E aí, finalmente, o ponto 6, que está aqui a ruptura, né? Enfim, essa é a ideia do método conjugado, né? Agora, uma aplicação. Vamos lá para os finalmente do nosso trabalho. Bom, lembrando, então, que para o método das duas retas eu posso traçar essa reta que seria, então, a rigidez estrutural, nesse caso aqui representada, né, por P0 igual a KR sobre C, um coeficiente que leva em conta a distribuição de atrito lateral, vezes o Y0, e o prolongamento da reta de ponta para achar esse μLR mais o AS, lembrando que o AS, então, ele pode ser estimado a partir do valor de B1 que a gente encontra aqui. Então, esse valor aqui, ele estaria definido nesse mesmo diagrama, olha lá, pegando o valor de KR sobre C, encontrando com essa curva, no caso 4, 5, teórica, e a partir dela a gente consegue definir o valor μLR mais AS, de uma maneira direta aqui, tá? Então, tá aqui então a forma como eu correlaciono os dois métodos, ok? Da rigidez e o método das duas retas modificados. E aí, essa reta, né, que foi proposta pelo Decur, ela tem um outro significado. Então, a intersecção aqui no eixo das cargas, ela na verdade passa a definir o valor de P04, que está aqui embaixo, ó, tá? Isso também aparece lá dos trabalhos do professor Faisal. Aqui a gente consegue enxergar dessa maneira, né, que foi um tratamento matemático que eu fiz nesse trabalho. E a aplicação disso agora no caso prático, que é o que todo mundo pretende, né, no final, está aqui. Então, se a gente for pegar a mesma forma de variação, trecho 0,2, ele vai aparecer, nesse caso, numa região aqui, porém, como praticamente esse ponto 2 está alinhado com o ponto 3, é como se as duas fossem uma reta só, né? Então, a gente tem um trecho, digamos, 0,3, que fica praticamente definido por uma linha horizontal única, com valor de 642 kN por milímetro lá. Então, está aqui a forma matemática que essa curva, essa equação se apresenta aqui na rigidez. Pegando o trecho 3, 4, fazendo essa análise, então, estimando alguns pontos ali para ele, a gente acha uma outra equação, né, ajustando esses pontos aqui, e essa outra equação, então, vai definir depois
tanto o ponto 3, né, na intersecção aqui dessa curva com essa reta originalmente aqui do trecho inicial, definiu o ponto 3, e depois o ponto 4 vai ser confirmado quando a gente analisar o trecho 4, 5, que aí pegam os demais pontos, faz-se o ajuste, então, né, da equação para ela, e a partir desses valores e da comparação, então, com essa curva conceitual, a gente tem uma perfeita definição do ponto 4 aqui. Tá? E aí, a análise final, que seria achar pelas duas retas o valor do atrito lateral, está aqui, então, o valor de KRC, o valor de KR, a rigidez estrutural da estaca 127 kN por milímetro, dividido por C, considerando o atrito constante ao longo da profundidade, então o valor de C é 0,5, fazendo aqui a conexão com a curva, no caso que representa aqui a reta 4,5, a gente obtém um valor, está aqui de atrito lateral de 511 kN, o que dá um atrito máximo de 31,4 kN médio ao longo de toda a profundidade. Tá? E aqui eu fiz uma aplicação de um valor único para toda a profundidade, mas no trabalho original, então, do Paulo Albuquerque, lá ele consegue definir as duas camadas, tá? Que é um tópico um pouco mais adiante aí que a gente pode discutir em outra apresentação. Esses valores, então, a partir do ensaio, né, de carregamento, no caso instrumentado, chegaram a 681 kN e uma tensão de atrito de 42,1, dá então aqui um valor 33% maior do que essa definição, porém esse valor também foi obtido em cima de uma curva de terceiro carregamento, né? Então tem análises aqui que a gente pode fazer. Mas já dá para perceber que essa estimativa aqui, ela está a favor da segurança, né, mas ela dá uma indicação da ordem de grandeza do atrito lateral, que é desenvolvido a partir da análise da curva carga-recalque. Bom, então a aplicação desse método conjugado, ela tem outros exemplos, que eu não vou ter tempo de relatar aqui, que estão lá na tese. Esse aqui é o QR Code para que vocês possam verificar a tese, está aqui, né? Ela está lá no site da USP, né? Na biblioteca da USP. Essa tese minha, então, ela está com 13.498 downloads, é um valor bem interessante, né? Está aqui a distribuição temporal de quantos downloads são feitos aí, e eu fico feliz que de alguma maneira o trabalho tem sido utilizado aí pela comunidade e de alguma forma até didática talvez, né? Então eu fico muito contente que ele tenha contribuído aí para isso. Quem tiver interesse, então pode baixá-lo. E aí, pelas considerações finais, então, nossa definição do critério de ruptura sobre a curva carga-recalque, né? Quer dizer, como é que eu faço essa definição? É fundamental para que a gente possa fazer a comparação com os métodos semi-empíricos, voltando lá para o nosso começo da apresentação, né? E essa análise crítica, né, dos critérios de ruptura também é fundamental em relação, né, comparado com a mera aplicação para achar o valor de ruptura e depois comparar com o método semi-empírico, né? Então, na minha opinião, a gente tem que abrir essas caixinhas pretas, usar uma proposta, né, de análise crítica para fazer isso. Então, os métodos de transferência de carga, eles permitem essa separação de atrito e ponta, de maneira que eu consigo analisar isso melhor. E o método das duas retas, então, é um dos métodos que eu acho que é muito interessante, é bem abrangente, comparável ao método do Randolph e Ross, então, como eu já sugeri, né, então, que a gente pode aplicar tranquilamente sem precisar aplicar os dois métodos, tá? O critério de ruptura de rigidez, então, eu recomendo que ele seja usado nesse contexto, porque ele permite, então, amplificar as variações ali no começo da curva e uma melhor definição, então, dos pontos notáveis ali do método das duas retas modificado. Então, acho que isso é muito interessante de ser levado em conta. Aquela parametrização que eu propus, né, então, de cada carga em relação à carga de ruptura, ela permite, então, uma proposta que dá para a gente identificar que os métodos de Shin dão um alinhamento muito bom, então praticamente são equivalentes, né? Embora o da rigidez ela permita que a gente enxergue melhor assim essas variações da curva. E o método de Van der Wijn, nós vimos, né, o quanto ele descola ali, que seria uma faixa então que uma estaca poderia apresentar de mais proximidade em relação a um ou outro. O método conjugado, então, que é o objeto dessa apresentação e a proposta, ele traz então uma ampliação desse comportamento da curva carga-recalque para a definição dos pontos notáveis e separação do atrito lateral de uma maneira até interessante. E aí, evidentemente, a comparação com resultados de ensaios instrumentados é que vão permitir o aprimoramento dessa proposta. Então, matematicamente, ela faz sentido, mas ela precisa ser mais aplicada aí. Então, na minha tese tem algumas aplicações, mas seria importante que aplicassem mais aí essa forma de proposta.
As referências bibliográficas que constam aqui são aquelas que eu não fiz o QR Code, tá? Então, elas foram citadas e estão aqui para vocês poderem dar uma olhada. E aí, se tudo der certo, então, e a gente puder, tem aí a continuação para a proposta de equação geral de curva carga-recalque, que é um desdobramento desse método conjugado. Então, uma próxima palestra, se for o caso. E, finalmente, eu agradeço novamente ao Geotecnia Brasil pela oportunidade e deixo meu contato aí, se vocês quiserem fazer qualquer colaboração a respeito. Muito obrigado a todos.